Olá pessoal, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre as principais cidades da Alemanha. As principais cidades da Alemanha são, na ordem de tamanho ou na ordem da maior população, Berlim, Hamburgo, Munique e Colônia. Eu vou começar falando sobre Colônia porque nas duas oportunidades em que eu fui fazer um curso militar, antes eu fiz o curso preparatório de idiomas no Instituto Federal de Idiomas, que se localiza em Hürth, que é na Grande Colônia. São aproximadamente 20 minutos de, literalmente, bonde, ou Straßenbahn, de Hürth até Colônia, e por conta disso eu tive muitas oportunidades de ir até Colônia, conhecer aquela cidade, conhecer o seu centro histórico, as suas características, a sua história, conviver também com pessoas que residiam naquela cidade. E vou começar mostrando alguns aspectos históricos, geográficos, alguns pontos turísticos, mas aqui de forma alguma é um substituto para um livro de história ou sites especializados também em roteiros turísticos, o que fazer na Alemanha em 2, 3 ou 4 dias. Vou falar sobre a minha interação, as minhas experiências, as minhas ideias, as minhas opiniões sobre esses assuntos. Vamos destacar inicialmente apenas alguns aspectos históricos sobre a cidade de Colônia. Ela foi fundada no ano de 38 a.C. pelos romanos, um estabelecimento às margens do rio Reno. Inicialmente ela era uma vila e posteriormente ela foi elevada à categoria de colônia por conta de que a esposa do imperador romano à época, Cláudio Tibério, ela era originária dessa região. Um outro aspecto interessante é que Agripina viria a ser a mãe do futuro imperador Nero, famoso por muitas excentricidades e por algumas tragédias, particularmente em relação à perseguição aos cristãos. Nós vemos aqui um outro esboço de como era a região, as margens do rio Reno, o porto existente naquela época. E esse foi um ponto importantíssimo para o desenvolvimento da cidade. Colônia, ela era a região onde era possível fazer o translado das embarcações de menor porte, vindas do sul do rio Reno, e que aí prosseguiriam em embarcações de maior porte até o porto de Roterdã, na Holanda, onde aí sim um porto de mar haveria condições de exportar todos aqueles produtos ou vice-versa, receber os produtos originários do mar e aí a partir de Colônia eles serem transladados em navios menores e a partir do rio Reno eles serem transportados para toda a região. Uma outra curiosidade, a cidade então era defendida por meio de muros que a circundavam. Nós podemos identificar aqui essa cor do verde mais escuro. Havia também uma linha interior e a leste do rio Reno apenas uma pequena cabeça de ponte, como nós utilizamos aqui no jargão militar. Um aspecto curioso da história dos romanos é que eles jamais conseguiram se estabelecer a leste do rio Reno. Eles faziam incursões para o leste, mas logo eram rechaçados e tinham que manter as suas posições a oeste do rio. E algo que eu aprendi com a minha senhoria, que era uma professora aposentada no período que eu morei essa última vez na Alemanha, é que a partir desses muros foram sendo construídos vários parques e jardins. E hoje eles têm toda uma história. Isso aí foi apresentado numa palestra que eu tive a oportunidade de acompanhar com ela, sobre como que a partir das ruínas dos antigos muros foram sendo erguidos vários parques, jardins, locais que hoje são visitados, onde a população pode aproveitar desse contato direto com a natureza. Já passando um pouco mais à frente, já no final do século XVIII, início do século XIX, nós temos aqui o prédio da Água de Colônia, ou Kölnisches Wasser. E é interessante que ela foi criada originariamente para ser um remédio para o estômago, e depois se identificou que ela poderia ser utilizada como uma base para um perfume. Esse número, 4711, foi praticamente pelo acaso. O imperador Napoleão, quando esteve na cidade nesse período de 1798 a 1814, ele não conseguia identificar os endereços. Na Alemanha, naquela época, não era comum ter números nas casas. A pessoa só identificava, naquela residência mora determinada família, pelo sobrenome. E ele mandou que fossem pintados nos muros ou nos umbrais das portas de cada casa um número numa sequência para que pudesse ser identificado o real endereço.
E a sede onde era produzida a água de Colônia, foi o número 4.711, e daí esse número histórico que nós temos até o dia de hoje, que identifica a água de Colônia original. Em relação à Colônia, a gente tem que conversar um pouco sobre o Carnaval. O Carnaval ele é comum somente nas regiões da Alemanha, onde há uma predominância católica, e o Vale do Rio Reno é um local caracteristicamente de predominância católica. Dessa forma, diferente também do nosso Carnaval, onde normalmente são utilizadas poucas vestimentas, lá é um período de inverno e tem que se utilizar muitas vestimentas. Um outro aspecto interessante é que esses carnavais são conduzidos por clubes ou por grupos originários nos antigos clubes de tiro. Esses clubes de tiro é que defendiam as cidades quando havia uma guerra. Os homens maiores que eram alistados para o exército daquelas cidades de estado, eles tinham que sair para combater, e a responsabilidade pelo controle, pela defesa, segurança dessas cidades era então assumida por esses clubes de tiro. E havia adolescentes, mulheres, pessoas mais idosas. E essa tradição ela tem vindo até os dias de hoje por conta da participação dessas pessoas dos clubes de tiro nas festas de carnaval. Interessante também é que ela se inicia às 11 horas e 11 minutos do dia 11 de novembro, ou seja, bem anteriormente ao carnaval comemorado aqui no Brasil, que é em fevereiro. Aqui nós temos uma vista dos carros alegóricos, e esses carros eles são mobiliados por pessoas que lançam para a população brindes, balas, bombons, pirulitos, chocolates, e isso é chamado de Kamellen. A população fica próxima e grita Kamellen, Kamellen, e vão recebendo então esses doces lançados com cuidado por aqueles que estão nos carros alegóricos. Às vezes também são lançados pequenos buquês ou ramalhetes de flores chamados de Sträuchern, e às vezes quando o pessoal quis inovar foi até perigoso. Teve um ano que lançaram CDs, só que o CD, à medida que ganhava velocidade, se tornava uma arma. E no ano seguinte foi proibido, e manteve-se então os tradicionais Kamellen e Sträuchern para serem lançados desses carros alegóricos. Um outro ponto interessante de Colônia é a existência de vários museus. Nós temos aqui uma região, uma área que seria praticamente uma ilha de museus, assim como há em Berlim, e nessa ilha nós temos o Museu do Chocolate, da Lindt. Nós temos o Museu Romano-Germânico, onde há muitas obras de arte. Ele se situa próximo à Catedral de Colônia, que eu já vou explicar um pouco mais sobre esse assunto. E lá nós temos peças, nós temos objetos desde antes de Cristo, objetos desde o início da fundação pelos romanos. E não podemos deixar de falar sobre a famosa Catedral de Colônia. Em 1164, o imperador Frederico, conhecido também como Barbarossa ou Barba Ruiva, também de ascendência italiana, ele saqueou Milão e doou para o bispo de Colônia, à época, os supostos restos mortais dos 3 reis magos que são citados nos evangelhos. E essa relíquia importantíssima para aqueles que criam, ela deveria ser preservada numa catedral. Uma catedral ela tinha esses 3 requisitos. Tinha que ser a sede de uma arquidiocese, ela tinha que ser imponente e contar com uma relíquia. Já havia 2 requisitos. Havia a relíquia, havia a sede da diocese. Então, a partir de 1248, foi iniciada a construção dessa catedral para abrigar no seu Salão dos Tesouros essa suposta relíquia. Como nós falamos até hoje, quando algo demora muito, a gente diz que é uma obra de igreja, uma obra de catedral. A obra só foi concluída em 1880, quando foi colocada a última cruz numa das torres dessa catedral de estilo gótico. Ela tem uma escadaria de 498 degraus. Eu sei porque eu contei todos. Subi uma vez só também. Nunca mais, já sei como é que é. Acho muito bacana, muito legal. Mas prefiro assistir somente por outros locais. Ela foi muito importante para o desenvolvimento, para a história, para o fluxo de
peregrinos, romeiros, vindo para conhecer a catedral pela sua imponência e pela existência dessa relíquia. Um aspecto interessante é que na Segunda Guerra Mundial, Colônia foi totalmente destruída. Foram lançados mais de 45 mil toneladas de bombas, a cidade foi totalmente devastada, particularmente a sua área antiga, sua área central. Foi dito então em 1947 que ali era o local onde havia os maiores escombros do mundo, o recorde de escombros de todo o planeta Terra estava justamente em Colônia. Muitas outras igrejas, muitas outras obras de arte à época foram destruídas. Ainda não havia essa Convenção de Genebra com várias orientações específicas para as obras de arte, para os patrimônios históricos e culturais, mas a cidade não teve a sua catedral de referência destruída. Um aspecto interessante dessa vista de cima, como se fosse uma cruz estilizada, ela servia também de referência para que os pilotos aliados pudessem identificar a direção e a localização da cidade de Colônia e o caminho para retornar, então, para suas origens. Dessa forma, não sei se apenas por isso ou pelo respeito ao patrimônio histórico e cultural, mas a Catedral de Colônia foi preservada, embora várias outras igrejas e obras de arte tenham sido totalmente destruídas, mas a catedral foi preservada. Aqui nós temos uma vista desse Salão do Tesouro, onde estão expostos o que seriam os restos mortais dos Reis Magos. Uma vista aqui da entrada, é um local que tem um grande afluxo da população, muitos artistas de rua vêm, cantam, se exibem, tocam, recolhem contribuições em frente à catedral. E ela também é situada junto à estação central de trem, ou seja, uma área nobre, uma área totalmente estratégica, seria realmente o coração da cidade. E a partir dali, tudo é fácil, tudo é perto em relação ao centro de Colônia. Uma outra oportunidade muito boa, muito interessante em Colônia é fazer o passeio de barco no Rio Reno, seja um passeio apenas nas proximidades da cidade ou um passeio que ele venha desde o Médio Reno, uma região também muito bonita, muito agradável, até Colônia, ou seguindo para o norte. Como nós já identificamos aqui, é possível pelo Rio Reno navegar até Roterdã, Porto de Roterdã, onde se situa o maior porto da Europa. Aqui uma vista que seria o Médio Reno, da onde nós já poderíamos partir navegando até Colônia. E outra lenda interessante na cidade de Colônia é sobre os Hintermenschen. Esses homenzinhos, né? Menschen é o diminutivo de Mensch, homens ou humanidade, e esses gnomos, duendes, anões, o nome que nós quisermos dar, eles exerciam uma função muito importante. Segundo a lenda, à noite, quando os moradores de Colônia iam se recolher, iam dormir após um longo dia de trabalho e deixavam algum trabalho incompleto, esses homenzinhos à noite, eles concluíam esses trabalhos. E aí surgiu também essa lenda, ou esse dito popular na Alemanha, de que os moradores de Colônia são preguiçosos, que nessa época esses homenzinhos faziam todo o trabalho pesado. E uma noite aconteceu que um alfaiate tinha uma entrega muito importante para o dia seguinte, não conseguiu concluir por falta de tempo, pelo cansaço, aquela roupa que deveria ser entregue para uma alta autoridade da cidade, e foi dormir preocupado com um trabalho incompleto. No dia seguinte, ao acordar, por conta da ação desses homenzinhos do Hintermenschen, a roupa estava pronta, correta, impecável, pronta para ser entregue para aquela pessoa que tinha encomendado. E a esposa desse alfaiate ficou muito curiosa e decidiu, então, se esconder para que na noite seguinte ela identificasse quem estava fazendo esse trabalho. E a hora que ela apareceu com uma lanterna e flagrou novamente esses homenzinhos trabalhando, eles se evadiram, sumiram e nunca mais voltaram. Então, a partir desse dia, os habitantes de Colônia deixaram de ter essa ajuda extra e passaram a ter que
trabalhar e fazer o seu serviço completo sem a ajuda de mais ninguém. Bom, agora concluindo sobre a cidade de Colônia, nós teríamos ainda muita coisa para falar. Se eu fosse abordar cada um dos aspectos, fosse bater todos os principais pontos, seria um vídeo muito longo e muito cansativo. Em relação a museus, eu destacaria também o Museu dos Esportes, onde nós temos várias curiosidades sobre as Olimpíadas realizadas na Alemanha, sobre os equipamentos utilizados, sobre os principais destaques esportivos e assim por diante, vários outros museus que também mereceriam um lugar de destaque, mereceriam que fossem citados e descritos. Mas para a gente concluir, eu vou abordar dois aspectos bem interessantes, bem característicos de Colônia. Primeiro, em relação à catedral. Independente de fé ou independente de crença, aquele monumento ele tem que ser respeitado pelo seu significado, pelo seu aspecto histórico, por ser um patrimônio cultural da humanidade e é a referência da cidade de Colônia. Nós vimos aqui que mesmo durante a Segunda Guerra, onde várias vezes os aliados tiveram a oportunidade de destruir aquele monumento, mas optaram por não fazê-lo. Esse é um ensinamento importante, uma referência. Mesmo pessoas que não eram católicas, pessoas que não eram nem cristãs, pessoas que seguiam as mais diversas religiões ou não possuíam nenhuma crença, mas eles respeitaram e decidiram manter aquele patrimônio intacto, aquele patrimônio no seu local devido para servir de referência, para servir como um memorial às futuras gerações. E nós agradecemos por isso, por até hoje nós estarmos usufruindo. Um outro aspecto que nós vimos também, com uma curiosidade, com uma história, como um mito, uma lenda, foi a história dos Heinzelmännchen, ou os homenzinhos, os gnomos, duendes, trabalhadores. E nós vimos ali que nessa lenda, os cidadãos de Colônia, eles dependiam desses duendes ou desses seres mitológicos para fazer o seu trabalho, particularmente quando não dessem conta. Existe um ditado judeu que diz: se você precisar de uma mão amiga, você vai poder encontrá-la no final do seu braço. Existem outras versões também, mas o que nós temos que entender é que o esforço, o trabalho, a dedicação, ele deve vir a partir de nós. Unindo essas duas experiências que nós temos da catedral e dos Heinzelmännchen, nós vemos que quando nós somos bons, nós somos uma referência, nós somos dedicados, trabalhadores, de confiança, leais, mesmo aquelas pessoas que não simpatizam conosco, aquelas pessoas com quem a gente não tenha uma grande amizade, ou até pessoas que tenham posições antagônicas, mas eles vão respeitar, eles vão valorizar, eles vão saber exatamente quem nós somos e aquilo que nós somos capazes, e o dia que precisarem de nós, acreditem, eles vão recorrer, eles vão vir conversar, eles vão abrir até mão de qualquer outra disputa de interesses ou qualquer outra divergência, porque eles sabem que nós somos confiáveis, leais, de valor. Em relação ao trabalho, a palavra de Deus fala que tudo aquilo que vier às nossas mãos, que nós devemos fazer da melhor forma possível, como se fosse a Deus. E esse é o aspecto que nós temos que valorizar. Ninguém vai fazer um trabalho no nosso lugar, ninguém vai fazer aquilo que cabe somente a nós. Deus vai fazer aquilo que é muito mais além, aquilo que nós não temos a capacidade, aquilo que cabe exclusivamente a Ele. Outras pessoas vão nos ajudar em vários aspectos, podem estar conosco, podem estar trabalhando também, complementando. Mas aquilo que está nas nossas mãos, sob nossa responsabilidade em relação à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho, isso só nós podemos fazer. Com a ajuda de Deus, com a ajuda dessas pessoas, com tudo aquilo que nós tivermos às nossas mãos. Mas aquele trabalho final, aquele trabalho mais importante, aquilo que diz respeito àquilo que nos cabe, ninguém mais vai fazer e não há nenhuma outra opção senão arregaçar as mangas e irmos em frente. Então, nesse dia, lembre-se disso, prossiga, trabalhe, confie, tenha as suas melhores relações e Deus vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.